Você está aqui no canal Outro Livro, Conversas Literárias. Eu sou o Ricardo Pedrosa Alves. Peço que você que está aqui assistindo a essa conversa se inscreva no canal. Hoje vamos falar aqui com a Giovanna Deltri sobre esse livro, Tchan, Outros Modernismos no Brasil, 1930, não, 1870 a 1930, que saiu em Porto Alegre pela editora Zouki. Saiu ali em 2022. É um privilégio te receber aqui, Giovana. Eu que Seja muito agradeço, bem-vinda. Ricardo. Eu que agradeço, Ricardo, por esse espaço, né, assim, por estar nesse canal que a gente acompanha, né, enfim, com várias entrevistas e conversas muito interessantes. Super obrigada. Ah, imagina. Para mim, assim, é um privilégio você estar aqui dispondo do seu tempo e conversando com a gente sobre essa obra que é bem legal também, bem interessante, e intervém no debate público aí sobre o que é o modernismo, né, a modernidade no Brasil, né, uma variedade muito grande de perspectivas. São 41 especialistas em literatura, professores, escritores, escritoras, para falar de modo monográfico de autoras e autores que também ampliam a nossa visão sobre essas relações entre literatura e modernidade. Gente, eu vou ler a biografia da Giovanna aqui no livro, lembrando que ela é uma das três organizadoras desse livro, né? O livro também está com a organização do Guto Leite e do Fischer, né? Do Luiz Augusto Fischer. Mas eu não convidei o Guto Leite e o Augusto Fischer, porque a gente já falou com eles aqui, né? A gente falou sobre esse livro aqui do Fischer e já falamos sobre o romance do Guto também, né? Aliás, pela mesma editora, pela Zouck também. Mas a Giovana, nossa convidada de hoje, com quem eu gostaria de falar há muito tempo já, ela é pesquisadora, é crítica literária, professora adjunta de Literatura e Cultura Brasileira na UERJ, é doutora em literatura brasileira pela PUC-Rio, pesquisadora do Labelle, da UERJ, autora de uma série de livros. Eu vou deixar depois no texto aqui de apresentação do vídeo, né? E entre eles, por exemplo, ela organizou a primeira edição com notas do volume Vida Vertiginosa, do João do Rio. E uma série de outras publicações aqui, inclusive, não traz todas, né? Com certeza. Maravilha, a gente deixa no final não só as referências sobre esse percurso da Giovana, como também o link para você adquirir esse livro aqui, beleza? Então, como eu disse, é um livro coletivo, né? E eu queria começar te perguntando, Giovana, sobre a história desse projeto, que, claro, tem a ver com a data, lá, com a efeméride de agora, de 2022, mas como é que foi esse processo todo da conversa entre vocês três, a Uhum. seleção de nomes, juntar esses especialistas todos? E já uma segunda pergunta, todo mundo fala aqui que eu faço três, quatro perguntas junto. Essa segunda pergunta seria com que intenção, né? Abrir o arquivo, intervir na política da definição do que Uhum. seria o modernismo no Brasil. Uhum. Então, se você puder dar um histórico e depois fazer essas considerações aí da intenção do projeto, né? Tá ótimo, Ricardo. Na verdade, o convite partiu, né, para participar aí dessa organização, partiu do Guto. Eu não conhecia o Guto, até interessante isso, né? Assim, não conhecia, claro, conhecia o Guto e o Fischer dos trabalhos, mas não tinha nenhuma relação mais próxima. E aí ele me convidou por e-mail, porque tinha, durante a pandemia, enfim, né, tinha visto um curso, um mini curso que eu dei na própria UERJ sobre esse período, né? Falando mais sobre Lima Barreto e João do Rio. E a minha perspectiva, enfim, não só minha, né? Acho que de vários, tanto críticos literários como historiadores, né? Que trabalham mais com esse período aí da virada do século, eu acho que desde os anos 90, final dos anos 80, anos 90, de repensar, né, esse período, não só no Rio de Janeiro, em São Paulo, mas eu acho que nos grandes centros, né, do Brasil, pelo menos nas capitais,
a partir de outras referências que não fossem aquelas estabelecidas tradicionalmente pelo nosso cânone literário, né? Então, uma das questões, justamente, até pelos dois serem gaúchos, né? Enfim, era pensar essa relação do que estava se produzindo nesse período, é, e também a gente discutir que período seria esse, né? O que que é essa modernidade e se há uma possibilidade, a gente tem esse recorte aí de 1870, ali começando, né, de uma maneira cronológica pelo Sousa Andrade, pelo Cruz de Souza, me desculpa, troquei aqui, né, mas o Sousa Andrade também está, e indo ali até os anos 30. Então, a ideia não era limitar é, a ideia da modernidade propriamente dita, né, a um momento chave, né, mas uma ideia de processo. Então, a gente tem um corte histórico porque é necessário, né, e porque até a gente, nos próprios textos, como você disse muito bem, monográficos, alguns autores vão problematizar essa questão mesmo, né, do que seria moderno, enfim, modernidade, né, modernismo, que é sempre uma seara complexa, né, pelo menos dentro do Brasil, e a gente queria também oferecer uma contrapartida a essa, eu acho que o intuito maior de nós três, eu acho que o que nos unia mais ali era uma contrapartida a uma visão canonizada de 22, né? Uma visão canonizada, obviamente, a posteriori, de 22 como ponto inicial de uma virada, seja na discussão sobre brasilidade, seja sobre questões estéticas, formais, ou mesmo relações temáticas, vamos dizer assim, né, grosso modo, sobre o que 22 inaugura, né, seja em relações raciais, como a gente diz hoje, de gênero, mas do protagonismo feminino, né, ou de questões de uma produção cultural popular. Então, esses mapeamentos, né, tanto que por isso a ideia de plural, né, outros modernismos, não significa, obviamente, ignorar a ideia de um movimento, né, que está tão bem organizado ali a partir dos anos 20 em São Paulo, de uma maneira formal, de uma maneira política, mas perceber que outros atores sociais aí, outros escritores, e a gente poderia também estender isso para outras áreas das artes também, nas artes plásticas, caricatura, jornalismo, né? Contribuem para um processo, desde o final do século XIX, ao menos, de uma literatura que se quer moderna, né? De uma literatura que vai quebrando paradigmas com a ideia de tradição. E também, né, você perguntou sobre essa reunião enfim, né, dos convites que nós fizemos, né, a gente procurou, dentro do possível, dos nossos contatos, e também procuramos outras pessoas que não eram diretamente relacionadas conosco, que nós não conhecíamos, né, trazer uma representatividade maior do Brasil como um todo, né, pessoal, pesquisadores, professores do Pará, enfim, de Pernambuco, né, enfim, de São Paulo, claro, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, do Rio de Janeiro, outras áreas que eu acho que também é importante, né, nesse sentido, a gente não ficar só no Rio e São Paulo como detentores aí dessa discussão, né? Então, a ideia e também é o que a gente explica, né, na abertura do livro, não é exaurir essa discussão, mas voltando até ao ponto que você mencionou sobre o trabalho monográfico, os capítulos monográficos, a intenção, em muitos momentos, é até de apresentação, né, para que esse livro possa ser utilizado, ser lido desde o, sei lá, o ensino médio, né, a graduação,
até uma pós-graduação, enfim, ser uma espécie de compêndio de alguns desses autores e escritoras também que ficaram apagados, né? Ou, de certa forma, não é, ligados à ideia de modernidade, né? Então, eu acho que isso é, de certa forma, interessante, né? Enfim, porque mesmo que você conheça um ou outro, acho que dificilmente, mesmo eu, enfim, né, nós todos, os organizadores, às vezes era um nome que surgia, mas não o conhecimento da obra no todo, né? E também a gente traz um capítulo sobre samba, né? Sobre a música popular ali. É, acho que foi uma coisa de comum acordo também, para pensar algo que já se vem discutindo também, né, na nossa área, enfim, já há algum tempo, né, desde o século passado, essas inscrições da cultura popular como discursos literários, né, discursos musicais, culturais, para se pensar também a modernidade, né? Não sei Sim, se te sim. responder. Acho que é isso mesmo, né? No fim das contas, é esse projeto, eu acho que muito do nosso tempo, né? De Uhum, romper também com as ideias mais monoculturais, né? Que atravessam a literatura, a vida cultural, assim como atravessam a produção material dentro do Brasil, né? A uhum, monocultura, essa coisa muito forte, que a gente tem na língua também, né? sim, Diversificar, né? Eu acho que é, um dos projetos, uma das coisas inerentes a esse projeto do canal aqui também, outro livro, também é isso, né? De diversificar. Então, trazer não só essas três playlists, narrativa, poesia e estudos, uhum. mas uma diversidade dentro delas também. Eu acho que aos É poucos a porque é gente muito vai conseguindo. necessário, né? Eu acho assim que a gente, claro, a gente se constituiu, né, como uma instituição universitária, como academia, né, muito Aham. centrada no sul, né, e sudeste, né? Até mais no sudeste, né? Então eu acho que é uma obrigação, pelo menos de quem está assim no Rio, em São Paulo, cada vez mais abrir espaços, né, para outras pesquisas que vão, senão eu vou ficar repetindo isso. Então não existe modernismo, sei lá, em São Sim. Luís, né? Aham. Não existe modernismo em Manaus. Então, a gente fica repetindo aquilo que a gente aprende, né? Sem Isso. questionamento. Desconcentrar, inclusive, eu acho que é uma das coisas também que está presente no livro de vocês, desconcentrar também essa ideia da literatura como produção de romance e de poesia, né? Ou Sim, seja, ir para a crônica, ir para a história caricatura, literária, ir para a canção. é, Acho que isso faz parte do projeto de vocês também, né? Sair sim, daquela concepção mais fechada, assim, é, do literário. E aí, pensando nisso, né, eu queria te perguntar, já que a gente falou de uhum, crônica, qual que seria a tua entrada mais específica? uhum, Você tem ali um ensaio sobre o João uhum, do Rio, né? Também com essa ideia de apresentação do autor, você falou de muitos nomes presentes aqui, e de fato, vários desses escritores e escritoras contemplados eu não conhecia, né? uhum. E passei a conhecer Nem agora. eu. Mas eu queria te perguntar, pois é, Eu acho que a queria gente te pode perguntar do dizer seu isso sem lugar, assim. medo também, né? Eu acho que a gente Aham, deveria naturalizar isso, né? Que às vezes você conhece, enfim, uma nota de rodapé, né? Mas não está, enfim, no nosso cotidiano como professor ou como pesquisador, né? E aí eu exato. acho que isso é muito interessante também, né? Esse processo que vai além, né? De, pelo menos, enfim, você falou, puxando essa relação aí com o trabalho do João do Rio, né? E da crônica. São sujeitos, né? A maioria deles ali, que tinham um jornal, né, que tinham a imprensa, que tinham outros meios, né, uma rede de sociabilidades ali, como espaço, né, de Aham, produção, de encontro, e isso é uma das características da própria modernidade, né, quer dizer, não é só a obra final, né, eu acho que a gente ainda pensa muito
no livro de poesia, né? No romance, né? Nos Aham, grandes gêneros, uhum, né? Como uma obra final. E quando a gente vai ver a história mesmo, né? Você até na sua apresentação falou que eu faço parte de um grupo chamado Labelle, né? Que é o Laboratório de Estudos da Belle Époque, que é sediado aqui na UERJ, né? Então, a gente tem anualmente encontros, enfim, né, colóquios, seminários, uma produção de livros, acho que já foram 4 ou 5 livros publicados, né, a partir desses colóquios. Então, a gente vê toda essa diversidade desses estudos e vê o quanto ainda há para ser investigado, né? Seja em termo seja pensando autores que são marginais ali nessa história da literatura, seja também sobre questões que são pouco pensadas nesse período, né? Então, isso eu acho que é muito interessante, porque passa por uma relação é, deles, né? Desses escritores e escritoras, ou caricaturistas, músicos, o que for, com uhum. algo que é uma das características da modernidade, que é com o cotidiano, né? Com essa necessidade absoluta de estar ligado ao cotidiano, ao dia a dia, e a produção, né? E até uma questão que o próprio João do Rio, né? Porque o meu texto é sobre o João do Rio, porque é um autor que eu pesquiso, você falou aí da vida vertiginosa, né? Eu fiz as notas, fiz a apresentação, enfim, uma obra que não tinha sido mais republicada, né? A primeira publicação com notas. Então, é um trabalho muito interessante da gente ver, né? Porque eles vai muito além da ideia formal que eles estão ali copiando a Europa, copiando a França. Não, eles estão pensando em formas, né, de se pensar o Brasil para além desse debate aí entre cópia, imitação ou brasilidade, ou enfim, né, que de certa forma vai ficar mais em voga na própria década de 20, mas, né, com antropofagia, integralismo, grupo da ANTA, enfim, né, esses Uhum. extremos ali, né? Mas eles também, obviamente, estão pensando essas questões o tempo todo, né? E esse debate está nos jornais, esse debate está nas revistas, né? Então a gente precisa fazer esse mergulho nos arquivos também, né? Para trazer à tona isso aí, né? Né, com a hemeroteca hoje da Biblioteca Nacional quase totalmente digitalizada, né, ou grande parte desses arquivos ali desse período digitalizado, isso facilita o trabalho do pesquisador em qualquer lugar do Brasil, né? Uhum. Então, eu acho que a gente está vendo também um período muito interessante dos estudos ali da Belle Époque, né, que é a minha praia, que é o meu lugar aí como pesquisadora, né, do Rio de Janeiro, especialmente, porque você tem uma quantidade de textos que estavam ali presos nos jornais, né, esquecidos, e agora a gente está vendo serem motivos de tese, dissertações, de organizações, né? Então, eu acho que isso só tende a expandir mais, né? Maravilha. Como é que é a sua entrada, né? No começo do seu texto lá sobre o João do Rio, você fala muito do Rio de Janeiro, né? Enquanto uma cidade moderna, você procura Sim. apresentar esse contexto. Muitos dos artigos aqui também trazem esse contexto geográfico, histórico, né? Uhum. Mas no seu especificamente, você vai falar do Rio de Janeiro. Mas qual que é a sua entrada nesse debate, por exemplo, que é o debate do Fischer com a Uhum. USP, com Uhum. com essa condição paulista da leitura da nossa Sim. história, né? Sim. É. Eu acho assim, né? Você até agora eu não sei se você citou isso, foi eu acho que antes, né? Nos bastidores aqui, antes da gente Uhum. entrar na gravação, sobre o conceito de pré-modernismo, né? É, a Enfim. gente vai falar. E Aham. por acaso, esse semestre eu estou dando aula na graduação
sobre, a nossa seria a literatura brasileira 3, que é sobre esse período, né, o Uhum, modernismo. E eu começo, né, eu costumo começar justamente falando sobre os autores do início do século XX, sobre Lima Barreto, João do Rio, apresentando mesmo algum desses autores, Júlia Lopes de Almeida, enfim, porque são, tirando Lima Barreto, a maioria é desconhecida deles, né? Então, né, na cabeça dos estudantes de letras em geral, um grande conhecimento, por exemplo, da reforma do Pereira Passos, que é algo que eles aprendem muito na história, né? Enfim, e é como se houvesse um vazio nessa literatura desse período quando se fala em pré-modernismo, né? Então, é como se fosse algo que ainda vai surgir, mas não é, né? Então, eu acho que aí, nesse sentido, né, eu entro pensando justamente o que o Guto, né, e o Fischer pensam, que não existe esse conceito de pré na história, né? Enfim, né? Ninguém é pré nada, né? Daqui a uhum, 200 anos ninguém vai falar, eles eram pré alguma coisa, assim, uhum, né? Então, é algo que se delimita, né? É tão forte isso no nosso cânone, né? Essa conceituação teórica sobre o modernismo, e depois, né? O que eles aprendem também no ensino médio, que eles vão trazer primeira onda modernista, a primeira fase modernista, a segunda fase modernista, e geração, ainda né? tem uma desgrama aí, uma tragédia, que para alguns ainda fala que Clarice Guimarães é a terceira fase modernista. Quer dizer, o que já não era bom, né? Porque o próprio Graciliano, por exemplo, se coloca como um antimodernista. Então, esses laços, né, eles são extremamente forçados, no sentido, forçados a posteriori, né, de você ter que criar uma historiografia literária que diga que o romance de 30, como a gente hoje, né, nomeia, de certa forma, não é nem mais a ideia do romance do ciclo, da seca, né, enfim, Aham, essas coisas, é, tem uma consequência direta do modernismo, né? Da mesma forma, o contrário, você não pode pegar Euclides falando aqui dos cariocas, né? Ou de quem está escrevendo no Rio de Janeiro. Euclides da Cunha, João do Rio, Lima Barreto, Gilca Machado, Gilca Lopes de Almeida, Orestes Barbosa, um monte de gente falou assim: olha, isso aqui todo mundo não está escrevendo nada que seja interessante, ou uhum, então uhum, são neoparnasianos, ou então são realistas, ou então são decadentistas, enfim, o que for, né? Não, eles estão pensando fora, né? E isso é a mesma coisa para outros autores que também, né, estão fora do Rio de Janeiro, enfim, ou que estão escrevendo também no mesmo momento temporal ali dos modernistas, né? Mas que estão buscando outras formas, né? Enfim, de se pensar, de criação. Então, eu acho que essa ideia foi muito nociva, né, para a nossa historiografia, porque não coloca a diferença como um valor, né? uhum, Coloca alguns patamares ligados à vanguarda como um valor em si, e não a busca da diferença. Então, a crônica, por exemplo, é algo extremamente moderno, né? Quer dizer, a crônica, ela, enquanto veículo mesmo, enquanto forma, ela já é moderna pela sua natureza de criação imediata, né? Ela, ela prevê em si a efemeridade, né? E isso o próprio Machado vai falar, enfim, já mencionava isso, mas esses escritores ali, e isso, como eu disse, né? Você pega no início do século, você vai ter jornal só feito por mulheres, na Paraíba, né? Em Recife. Então, você tem que mudar, a gente até que tem que mudar, eu acho, de uma maneira mais radical, essa logística, né? Essa geopolítica aí uhum, dessas questões, porque, por exemplo, né? Um fato.
que faz parte dessa logística é que os navios atracavam primeiro no norte, né, em São Luís, por exemplo, em alguma capital do norte mesmo, né, ou Belém, e depois vinham para o sudeste. Então, aquelas pessoas ali, né, mais ao norte ou nordeste, os intelectuais, poetas, eles tinham acesso até, às vezes, com uma semana, né, 2 semanas, dependendo, às notícias que chegavam da Europa do que quem Aham, estava aqui, né? Então, eu acho que isso tudo interessante. é interessante a gente pensar, né? O que que significa essa proximidade, porque é uma questão que atravessa, né, o final do século XIX, início do século XX, né? O João de Andrade vai descobrir o Brasil de Paris, né? Enfim. Então, é uma questão que para ele já não é, né? Já não é um ponto, né? João do Rio não vai à Europa descobrir o Brasil, né? Ele não fala nesse sentido, né? De viagem e tal. Lima Barreto acha um horror isso tudo, né? E eram sujeitos extremamente antenados, né? Enfim, que sabiam o que estava se passando ali, sabiam o que era o futurismo, leram o manifesto. Então, se criou uma mítica ali de que a vanguarda, né, europeia entrou aqui pelas mãos dos modernistas paulistas, né? Então, esse laço forte, sim, mas não é que os outros intelectuais, né, desconhecessem quem era Marinette. Claro que não, né? Isso aparece até no samba, né, do Noel aparece lá isso, enfim. Então, isso é algo que se torna um jargão, que está nos jornais aqui, né? Então, a experiência é diversa, nem melhor nem pior, né? Mas isso que eu acho que também tem que ser quebrado, porque senão a gente sempre fica como um sinal de atraso, que foi o que, né, o modernismo, como uma vanguarda, como toda vanguarda, precisou construir, né? Toda vanguarda, assim como o Mário estava lá escrevendo aos passadistas, né, do Brasil e Uhum, tal, né? Então, o princípio das vanguardas é ser um marco zero, né? Mas acho que rever isso é interessante, né? E eu acho que o ano passado foi interessante também por isso, né? Porque o Fischer lançou o livro dele, né? Enfim, nós, mas também outros livros, né? Uma crítica, de certa forma, não uma crítica destrutiva, né? Assim, vamos dizer assim, iconoclasta, que não, eu acho que não interessa nesse sentido, né? Para descobrir, para colocar assim, ah, não, fomos nós que começamos, foi aqui que começou. Isso, para mim, eu acho sim. muita. Aí é cair na mesma armadilha, que não me interessa quem começou o quê, né? Uhum. Mas mostrar que já havia outras produções pensando sobre essas relações de modernidade, né? Então, isso eu acho que. E, particularmente, eu sou uma apaixonada pelo João do Rio, né? Então, eu acho assim ele é extremamente bem-humorado em alguns momentos, em outros momentos terríveis, né? Como todos os nossos autores, eu acho, né? Tem momentos extremamente racistas e tem outros de uma empatia também com o trabalhador, que é algo incrível, né? Uma empatia com os mais pobres. Então, você tem todas essas variações, assim como o Nilo Barreto também tem, por vezes, uma empatia com certas figuras, né? A Júlia Lopes de Almeida, em outros momentos, é extremamente crítico, né? Uhum. Então, é um momento muito rico, né? Muito ambíguo nessa mudança toda. Então, acho que é interessante por isso, abraçar algo que a gente. Também uma prática, eu acho, né? Uma prática metodológica que abrace essa ambiguidade, né? Essa Exato. que E é, assuma esses nós, né? E que uhum, não queira, ah, não, aqui estão os bonzinhos, aqui estão os malvados, né? Que uhum, faz uhum. sentido muito, né? Enfim. Pois é, e que é uma prática nociva se a gente for pensar que, talvez para mim, a grande riqueza esteja Uhum. nessa tensão entre localismo e Sim, cosmopolitismo, no fim das contas, e que esse sim. modernismo paulista, que chega até o concretismo, que chega até Brasília,
Uhum. elimine, né, que queira fazer tábula rasa dessas É, diferenças, né, dos localismos, etc., que eu acho que interagem muito bem nesses autores é, todos que vocês trazem aqui. Mas foi bom que você trouxe a discussão com o livro do Bose, né, que é o livro lá é. sobre o pré-modernismo. Eu fui até Sim, buscar nesse livro, né, que ali tem essas categorias, pré-modernismo, modernismo de segunda geração, essas coisas, né? sim. E ele traz, né, Giovanna, não sei se você lembra, assim, mas ele traz ali 21 autores, e desses 21 dos pré-modernistas, só 5 aparecem no livro de vocês. O Ah, Augusto não dos lembrava disso, Anjos, não. o Simões Lopes Neto, o Monteiro Lobato, Ah, Lima Barreto e Euclides da Cunha. Ou seja, há ainda um rol de outros autores por ele trabalhados que ficaram de fora aqui do sim, material de vocês. interessante. É, depois Ou eu seja, vou há ver mais aqui. autores, né? É isso que eu quero dizer. Sim, Mas no livro dele, por exemplo, não tem nenhuma análise dedicada a qualquer escritora daquele período. sim. Ele passa por esses 21 nomes aí, todos homens Assim como também, né? no Formação, né, que é um grande Uhum, clássico da nossa área, Formação da Literatura Brasileira, do Cândido, e a gente, de repente, se dá conta, ué, gente, né, onde estavam as mulheres? Porque tem autores muito menores, né, muito sem uhum, nenhuma reverberação mesmo na sua época, né, e que eles dão mais. Eu lembro que na História Concisa o Bose fala, sei lá, umas duas ou três linhas muito mal do João do Rio, assim, destrói o João do Rio. Agora, isso tem a ver também, né, com esse lugar marxista, né, sem, obviamente, sem criticar isso, mas uma crítica, eu acho que de conteúdo mais formal, né, enfim, né, que para ele olhar para um João do Rio, por exemplo, olhar para essa decadência, né? Como, assim, eu gosto muito do texto, né, do Cândido, né, Radical de Ocasião, né, sobre o João do Rio, mas ver essa ideia do ornamento, né, como uma mera cópia europeia, né, é mais complicado do que isso, assim. uhum. Eu Acho que estava tem. pensando num outro autor que nem é desse contexto, que é o Caldas Barbosa. Há uns Aham. tempos eu fui preparar uma aula sobre ele e na História Concisa ele aparece como uma nota de rodapé. Pois é, Na própria formação, assim, tem referências a ele, tem uma ou duas páginas ali, mas sim. todas É negativas também. importante. É, e foi importantíssimo, né? Pois é, e hoje a gente relê esse É, autor, né, as é, canções, etc., numa outra exatamente. perspectiva, né? É. É, eu queria te perguntar sobre essa opção monográfica aqui dos textos do livro, né? Uhum. Pensando é, numa ideia um pouco cristalizada de que é Uhum. o modernismo enquanto esforço coletivo também, né? Sim, Dos sim. grupos, né? Aquela coisa dos grupos, da vanguarda, da escrita coletiva, das trocas ali. E aqui Uhum. vocês optaram por tratar especificamente de autores e autoras. Como é que foi Uhum. essa Isso já. negociação entre o que há de individual e o que há de Uhum. coletivo no É, modernismo? assim, pessoalmente, né, assim, nos meus trabalhos, enfim, mesmo. O João do Rio ele tem um lugar um pouco diferente ali, né? Porque, na verdade, ele não participava de tantos grupos assim de brasileiros, né? Ele até se dava melhor com os portugueses, né? Mas é isso mesmo, né? O que você diz, quer dizer, o trabalho da modernidade ali, da virada do século, como ela está muito ligada, né, a uma, eu acho que é uma mudança também do que é literatura nesse sentido, né? Assim, você deixa de ser, você tem que ser alguém que vai sobreviver daquilo, né? Então não dá mais para aquela ideia ou do poeta rico, né, de uma herança, Uhum, ou que aquele que vai morrer de fome, enfim, né? uhum, Então, eles vão, você tem uma grande migração, principalmente, né, pro Rio de Janeiro, de muitos nomes já no século XIX, né? E mesmo, né, os naturalistas, enfim, já estão inseridos também é, na imprensa, né? Então, isso, é claro, também aproxima todos eles, né? Muitos se juntam, vão fazer revistas, né? Isso, você vai ter no Nordeste a padaria espiritual, né? Tem até um capítulo
nosso aí sobre a padaria espiritual, enfim. Então, você tem essa ideia dos grupos, né? E que geralmente se desdobra na criação, ou que vão juntos, às vezes, para um jornal, né? Ou para uma revista. Então, isso acontece. Mas a ideia de fazer os trabalhos monográficos era pensar numa verticalidade, já que a grande parte desses autores não é conhecido de uma maneira mais formal, vamos dizer assim, né? A vida, o transcorrer, as principais características ou as principais obras, ou por vezes um aspecto da obra que a gente, obviamente, deu muita liberdade, né? Assim, nós convocamos aí nossos amigos especialistas, mas cada um escolheu o seu viés, né? Não Claro. era para fazer um verbete, assim. Então, cada um primou para um aspecto da obra, enfim, né, que mais interessava na pesquisa desses sujeitos. Então, a ideia também é que esses capítulos funcionem de forma autônoma, né? Enfim, de que se possa entender também que há tanto, né, uma negociação, vamos dizer assim, com os outros sujeitos, né, da sua época, com seus grupos, mas que cada um vai desenvolver seu trabalho autônomo, né? Mas eu acho que, com certeza, você está repleto de razão da gente tentar entender, né, o processo de modernização no Brasil, né, não só em termos de vanguarda, né, da formação da vanguarda, a ideia do grupo dos cinco, né, em São Paulo, enfim, mas a ideia de se formar grupos que daqui a pouco se desfazem ou que estão juntos, né, enfim, eu acho que não posso afirmar na totalidade, mas essa ideia do escritor individual, né, assim, somente. Até porque isso é meio mítico, né, Ricardo? Eu Uhum, acho que isso, pelo menos, né, você pega, sei lá, até o próprio Bilac, ele era um líder de uma roda de café na Colombo, né, de um uhum, uhum. grupo. Então, se criou aquela ideia, o poeta parnasiano na sua torre, mas na prática ele estava ali Claro. cercado por uma série de amigos, né? Então, eu acho que há uma prática e há uma representação aí, né? E por vezes não necessariamente as duas coisas estão no mesmo lugar, né? São Uhum. correspondentes. E no caso, você, o Guto Uhum. e o Fischer ficaram naquela posição que é da leitura de longe, né? Aquela proposta do Moretti para fazer uma história da literatura mundial. Ele fala, olha, só se for um esforço coletivo em que cada especialista em cada país, né, Sim, tal, junte exatamente. tudo e haja É, alguém para organizar isso. Tanto é, que a introdução de vocês aqui é bastante curta, né? Assim, sim, tem muita parcimônia aqui nessa introdução. é, Eu acho que vocês deixam o material correr solto no fim das contas, né? Vocês sim, fecham pouca coisa aqui, né? é. Nessa introdução, né? Porque a ideia, né, era a gente percebeu que havia algumas lacunas, né, quando se pensa, né, em modernidade no Brasil, né, acho que umas lacunas que, que, que foram construídas, né? Isso que a gente está falando, por exemplo, né? Das mulheres escritoras, né? Enfim, Uhum, há um movimento, né? Que obviamente não é recente, acho que ele ganha mais fôlego agora, mas que desde os anos 80 até antes, você tem, né, mulheres dentro da academia que já pesquisavam, né, que já estavam ali, assim como editoras também, que estavam na editora Mulheres, né, enfim, que só publicavam obras, né, que só publicavam, não só de mulheres que foram apagadas, né, sei. enfim, mas principalmente. Então, há essa lacuna, né? Continua havendo, de certa forma, porque aí a gente tem que continuar, né, nesse processo aí, pensando, né?
em como dar conta, isso que você falou, né? Essa ideia da literatura mundo aí, né? Como é que eu vou dar conta desse mundo de autores, né? Então, essas escolhas também não foram no sentido de que, esse é mais importante do que aquele, ou aquele, enfim, né? É um autor que não pode faltar, vamos dizer assim. Eu acho que alguns autores foram escolhidos nesse sentido, porque primeiro a gente fez uma lista, na verdade, Sei. de alguns autores, né, que a gente achava que eram necessários aparecer de alguma forma, e posteriormente também a gente foi conversando com as pessoas, enfim, né, ou pesquisando também outros nomes, os outros nomes foram surgindo, é, às vezes, né, até essas questões das relações, né, a Carmen Dolores com a Crisanteme, a mãe e a filha, né, o Álvaro e a Eugênia Moreira, né, o casal, enfim, também para mostrar outras possíveis relações ali, né? Então, não significa somente pensar, né? Eu acho que isso é importante também para quem, quando a gente trabalha com esse período, né? Ou talvez com todos, não sei, né? Na literatura, na ideia de uma relevância, de um valor, né? Palavras muito contaminadas já, né? Enfim, na nossa área, e que colocariam, por exemplo, obviamente, um Machado de Assis muito distante de uma série de outros autores, né? Mas, no entanto, Uhum. Machado de Assis está aqui no mesmo livro que uma série de outros autores que não tiveram tanta repercussão, por vezes, nem na própria época, né? Ou do samba, por exemplo, né? Uhum. Então, eu acho que isso é interessante, assim, sabe? Pensar, é, acho que a ideia, talvez, que pode ser uma ideia válida, né, de ler assim na ordem, vamos dizer assim, é também entender um processo, né, de quebras e de transformações aí nesse espaço de construção da literatura, né? E muito pegando também um gancho do que você falou, eu acho que uma das costuras, né, lendo depois, né, depois que a gente recebeu tudo, a gente foi lendo, é claro, né, individualmente, né, os textos, mas depois a gente tem esse grande panorama aí. Então, eu acho que essa relação entre o local, né, e o global aparece isso, né, enfim, como uma questão, essa brasilidade, essa busca de uma forma brasileira de questões específicas, né? Então, acho que há alguns pontos aí que saltam, né, que chamam a atenção nossa nessa construção de Brasil aí, nesses autores. Perfeito. Tem um outro dado assim que me chamou a atenção, que daí Hum. vai para o outro lado, né? Que é o lado talvez das exclusões, não sei, Aham, que são escolhas afinal de contas, né? Que são esses dois nomes centrais, o Oswald de Andrade e o Mário de sim, Andrade, que não recebem um artigo aqui, né? O Mário de Andrade ele exatamente. aparece só em 5 dos textos, assim, como uma referência. Aham, E um desses 5 dos 41 autores cita também ali o Oswald de Andrade. Como é que uhum, foi esse trabalho de por que não aham. esses nomes também? Assim, né, a ideia já era lançar, né, em 22, né, enfim, né, Uhum, centenário. sei. Então, a ideia de outros modernismos era justamente pensar além do modernismo paulista, né? Os E mesmos. né, os mesmos e os outros, né? Os mesmos e os outros. Então, a gente achou que ficaria algo repetitivo num ano em que a gente já imaginava, né, que ia haver como aconteceu mesmo, né, uma dezena aí de publicações, ou revendo a própria semana, ou outros, né, livros e volumes, dossiês em revistas, pensando, né, essa contemporaneidade desses cinco, ou do hoje, ou do Mário, enfim.
inserir novamente. Quer dizer, eu acho que a ideia central do livro era essa, né? Vamos pensar o modernismo para além de 22. Quer dizer, 22 não é, assim, agora bem professoral, né? Aquela ali, bem, no certo sentido. Para mim, eu acho que a gente já revê isso, o ponto inicial, primeiro, nem do modernismo paulista, né? Isso ficou uma data. E muito menos do modernismo brasileiro. Quer dizer, para isso, a gente tem que caracterizar, né? Essa é uma conversa complexa, mas basicamente modernismo como um movimento, né? E aí a gente nomeia 22, né? Os cinco ali como essa ideia de movimento, e depois cada um, né? Principalmente Mário e Menotti Del Pique, ó, vai para um outro lado, mas Mário e Oswald, né? Ali na literatura. Mas mesmo 22 já vai trazer outros nomes que não são de São Paulo, né? Você tem o Graça Aranha, tem o Villa-Lobos, né? Mário convida o Manuel Bandeira, o Ribeiro Couto, eles não vão, né? Sim. Enfim, né? Então o Bandeira fala, mas a gente não tem nada contra os simbolistas, eu faço poema simbolista, né? Então essas coisas todas são interessantes, não só como anedota, né? Mas para entender que eles estão, o que cada um desses, né, desse movimento ali, está pensando o que é modernidade, né? E, no entanto, vai ser declamado lá os sapos do Bandeira. Então, há uma complexidade aí, né? Enfim, o próprio, aí não sei se é o Mário, se foi o hoje, ou de, enfim, como o Lima Barreto diz, os meninos de São Paulo lá enviaram para ele um exemplar da Claxon, e ele faz uma crônica detonando eles, né? O que que tem de moderno nisso? Coisa mais velha, isso, né? Já estava lá, os futuristas já estão falando disso. Então, isso eu acho interessante, porque a gente tem que, talvez, discutir mais o que nós estamos nomeando por uma modernidade, né? Que é, na minha visão, eu acompanho aí alguns historiadores e críticos literários, posso citar a Carmen Figueiredo, lá da UERJ, a Mônica Pimenta Veloso, que é uma historiadora aqui do Rio, enfim, que pensam nisso, né, como forma de processo, né? Então, mesmo se você pensa a modernidade europeia, né, enfim, pega, sei lá, o texto base lá do Baudelaire, o pintor da vida moderna, em que ele vai, né, discutir o que é modernidade e essa relação do efêmero com o eterno, isso já está acontecendo aqui, né? Eles já estão pensando nisso, quer dizer, o João do Rio tem crônicas em que ele está lá citando Baudelaire, citando no sentido assim, não como uma referência intelectual, mas como uma conversa, né? Como, olha, isso que ele está fazendo lá de flanar, eu também estou fazendo aqui, eu também estou Uhum. flanando aqui no Rio de Janeiro. Então, se eu coloco, por exemplo, como o Baudelaire coloca o Flaner como um personagem central da modernidade, isso vai acontecer no Rio de Janeiro, não vai acontecer em São Paulo, nos anos 10, né? Que é uma cidade que ainda está muito provinciana, no certo sentido, e você vê isso até, né? Você não tem ainda essa produção do caminhar, né? Tem até um texto aqui sobre Alcântara Machado, enfim, né? Que Uhum. é um escritor que eu gosto muito, que coloca muito dessa São Paulo, né, italiana, né, enfim, dos imigrantes em cena. Então, mas se uma das características dessa modernidade nomeada pelo Baudelaire está na junção entre literatura, artes e a cidade moderna, né? Essa cidade moderna é o Rio de Janeiro, né? Então não é que eu quero dizer, olha, isso aqui começou aqui, então dane-se o resto do país. Imagina, Uhum. brincadeira, né? Não, não sou bairrista a esse ponto, né?
mas eu acho que isso precisa ser visto e abraçado na sua controvérsia. Isso que eu acho, né? As questões são controversas, né? A gente está saindo de uma escravidão, a gente está saindo, né, de um segundo império ali, de um segundo reinado do império, entrando numa república, muito diferente do que acontece na Europa, né? Então, tudo isso é muito controverso. Ao mesmo tempo, certas questões que o próprio modernismo paulista, que o próprio hoje, né, já coloca até nos manifestos dele, né, aparecem aqui na obra de diversos, né, escritores, né, ou de outros aí também pelo país, como a presença do cinema, da luz elétrica, né, de toda a tecnologia informando também essas novas subjetividades, as novas individualidades, né? A rua produzindo jargão, a rua produzindo novas formas de falar. Então, você tem que ter esse contato com a multidão, né? Uhum, E o uhum, modernismo paulista, a gente vê até pelas primeiras obras, né? Vamos dizer assim, é, não é um modernismo que está ali, num primeiro momento, diante da rua, diante da cidade, né? A cidade é uma outra conformação, né? Uma cidade industrial, que se torna rapidamente uma cidade grande, né? Enfim, uma cidade industrial, mas o elemento negro, por exemplo, vai ser encontrado aqui, né? uhum, Quando eles vêm viajar para o Rio, quando trazem Blaise Sandrá, quando vão ver o carnaval em Madureira, né? Enfim, quando vão ver o samba. Então, entender essas mobilizações aí diversas, né? uhum. Maravilha. Eu tenho uma última questão, Giovana, que é a seguinte, que é essa opção pela história de longa duração aqui com a qual vocês trabalham, né? Uhum, Que vocês fazem essas molduras, vocês trouxeram esse 1870, esse sim, 1930. Eu queria entender um pouco esses dois momentos. O 1930 é a Revolução de 30, né? Claro, sim. mas por que o modernismo não teria continuado após a Revolução de 30, por exemplo? E Uhum. por que esse recuo, que é um recuo tão extenso, assim, diante dessa concepção Sim, canônica? Quer dizer, vocês recuam 52 anos em sim, relação ao 1922, que, aliás, foi uhum, uma data, assim, ano passado, pouco discutida, né? Eu acho que a gente estava tão envolvido com outras coisas, como sim. tirar o Bolsonaro, com essa coisa toda, É, esses 100 anos aí achei que foi bem do discutido, não? 1922. Eu achei que Ah, foi eu bem achei discutido. pouco, eu não sei. É, Acho que saíram de fato muitas publicações, mas é. discussão cultural Teve uma não, polêmica, né, não vi ali como tenha crescido muita coisa, assim. eu acho que teve umas polêmicas, assim, teve uma polêmica na Folha com o Rui Castro, porque o Rui Castro lançou também um livro, né? Foi ano passado? Acho que eu Agora não não sei se foi acompanhei ano isso, não. passado ou 21, falando sobre o Rio de Janeiro, Entendi. né? A metrópole à beira-mar, e aí ele criou, criou é ótimo, né? Mas detonou um pouco essa questão de São Paulo, aí o Wisnik respondeu, Uhum, enfim, uhum, claro. repercutiu um pouco isso, né? E que eu acho que, pessoalmente, não é uma polêmica que é isso que eu estou falando, quem começou, entendeu? Claro, Quem claro. primeiro, não é? Acho que não é isso. Mas a Agora, ideia é esse. justamente aqui da gente, isso, respondendo essa pergunta, né? De começar lá Aham, com os Andrade, eu troquei tudo de Cruz e Souza e Souza Andrade, realmente né, da gente começar aqui com o texto da Olívia, né? A gente discutiu aí nós três mesmos, né? O que seria, né, para nós uma provocação a essa datação, né? Quer dizer, exato. eu acho que isso, na verdade, entra também como uma provocação, não no sentido de que podemos recuar para sempre, né? Porque afinal cada época traz o seu conceito de moderno, né? Mas a ideia de uma marcação ali em que o Sousa já vai trazer, né? Porque só pegar aqui meus óculos, né? Só para não me Sim, perder sim. também aqui. Então vem o Sousandras, vem o Benjamin Cochalá, Machado, né? Mas a ideia de que esses autores ali
do final do século, né, XIX, vão trazer elementos já de uma quebra da tradição, né? Seja na forma poética, principalmente na forma poética, seja nos ideais ali de tradição ou de ruptura, que é algo que é muito ligado à ideia de modernidade, né? Então, a gente, não que a gente quisesse, né, de certa forma, trazer todos, né, esses autores desse período aí do século XIX para fazer um manifesto, né, para fazer uma espécie de bater martelo, então eles são modernos porque cada um traz uma novidade, mas pensar nessa rede mesmo, nesse aspecto processual do Uhum. que se coloca como moderno e não delimitar isso a partir de um grupo só que se nomeia como moderno, né? Então, eu acho que isso também é interessante, porque implica numa leitura de autores do século XIX. Vou só ler aqui para não me perder, né? Como Sousa Andrade, né? Machado de Assis, Josefina Álvares de Azevedo, né? Enfim, a Luísa Azevedo, enfim, Cruz e Souza, é, quem mais? Né? Enfim, Raul Pompeia, um monte de gente aqui que, que está repensando algumas questões que são, isso também foi um ponto que eu não falei aqui, mas que eu acho importante, mas que são ainda hoje contemporâneas à nossa discussão sobre literatura brasileira ou sobre brasilidade, né? Uhum. Então, você pensa no Cruz de Souza e com uma visão muito mais da autoria negra e dos trabalhos, né, poéticos dele voltados para não nem nenhuma questão, né, mas para essa centralidade da obra dele e que continua sendo de uma maneira formal sendo apagada, né, dessa relação. Então, eu acho que isso é importante, entende? Porque se nós estamos discutindo a contemporaneidade, trazendo novos elementos para essas questões, tanto de autoria como de centralidades, não só de forma, né? Também essas rupturas, esses autores, eles precisam ser integrados de uma maneira biográfica e não a partir de biografismos, né? A esse nosso olhar sobre o passado, né? Então, não é uma ideia de um determinismo biográfico, né? Obviamente, um determinismo nessa visão, ou ler a obra a partir dessa persona, né? Dessa pessoa social, mas privilegiar outros elementos, né? Quer dizer, muitas das vezes a gente entrava em sala de aula e, né, a prática usual era que isso nem fosse mencionado, né, pelos nossos professores. Sim. Então, hoje eu entro em sala de aula e vou dizer que Gonçalves Dias é um mestiço, né? Tem uma ascendência mestiça, ou que enfim, né, vou mostrar os poemas do Cruz e Souza que vão mais interessar aos alunos mesmo, ou dialogar com esse presente dos alunos, né? Uhum. Uhum. Eu acho que isso é importante porque isso foi por muito tempo, né? Estamos mesmo falando sobre o Carlos Rebelo, enfim, obliterado aí pela nossa tradição literária, né? Seja por uma questão teórica, em que o autor estava morto, ou pelo nosso machismo, pelo nosso racismo, né? E por aí vai. Então, eu acho que não é tanto uma questão da data, né? Começou em 1870, mas Sim. como entra em cena certos autores, né, ali no 19, que vão reivindicar outras falas que foram apagadas, né? Ou colocadas marginalmente aí na nossa história. Uhum.
Não, com certeza, dá para entender totalmente essa É, ideia do processo, né, sim. dessa dimensão, ainda que eu tenha um texto fundador, assim, que é o É, Instinto de Nacionalidade, lá do Machado, que é de aham, 1873, né? sim, Então, que está fazendo 150 anos, inclusive, que eu acho que esse texto é muito fundador, assim, sim. da modernidade no Brasil, né? De É, tirar essa de se coisa da cor pensar, né? local como a única Exatamente. possibilidade, né? De fazer essa discussão É, com o romantismo lá. é. E Mas fora isso, né? maravilha. Isso que. Pois não. Não, só para terminar, isso que você falou, né, Ricardo? Quer dizer, a gente também pensou assim, até 30 não só, enfim, em termos da revolução, né? Mas para não criar também, né? Até porque a gente pensa 30 ali como um leque, né? Muito vário de produções, né? Aham, E que não necessariamente estão ligadas a 22. Então, a ideia também era trazer autores que trazem na sua escrita, né? Trazer autores que trazem na sua escrita essas inovações ou outras questões, mas que a gente visse ali essa preocupação também formal com se pensar o Brasil, né? Eu acho que uhum, isso é um ponto de união ali entre muitos, né? Porque a partir daí também a gente tem outras entradas, né? Mas acho que não no sentido de abandonar o Brasil, porque a gente não abandona nunca, né? A literatura não abandona, né? Tem esse sim. problema no Brasil aí, mesmo a literatura contemporânea. Uhum, Mas não uhum. se trata mais de um traço tão determinante, eu acho, né? Pois é. Maravilha. Então, Giovana, quero te agradecer. A gente conversou com a Giovana Deltri, que é uma das organizadoras, junto com o Luiz Augusto Fischer e com o Guto Leite, desse livro, Outros Modernismos no Brasil, 1870 a 1930. Foi uma maravilha, um privilégio te ouvir aqui, né? Tantas discussões interessantes. E daria para a gente ficar conversando muito mais, mas a gente tem esse nosso tempo aqui, para não cansar também Já, quem está vendo aí. eu que Maravilha. agradeço, Ricardo, parabenizo pelo canal, sempre acompanho quando eu posso, e tem uma Ah, playlist lá já para assistir depois, e pelo seu empenho, né, nessa divulgação, em ah, trazer autores tão diferentes, né, de todos os cantos aí desse país, para a gente poder ter uma proximidade maior com essas discussões. Parabéns. maravilha. Eu que agradeço, então. Até semana que vem, gente, com mais outro livro, então. É. Obrigado.